O exercício que te proponho agora é o seguinte. Dada a equação de um plano, portanto, z igual a ax mais by mais c, com o a, b e c constantes, na linha A, mostrar que ela pode ser escrita desta forma aqui. Portanto, z igual a z' x vezes x mais z' y vezes y, falta aqui um y, mais c. Portanto, essencialmente, o que podes ver aqui é que eu quero que mostres que onde está o A podemos pôr z', em que o z é este, onde está o B podemos pôr z', e o C mantém-se, a linha A. Depois, mostrar que se no plano XY, portanto, a que nós costumamos chamar chão, passarmos do ponto x1, y1 para o ponto x2, y2, portanto, se fizermos uma deslocação sobre o nosso plano xy, em que iniciemos neste ponto e terminemos neste, a variação da altura que observamos é dada por, portanto, z, variação da altura, a altura no ponto x2, y2 menos a altura no ponto x1, y1, portanto, o que esta linha B quer que a gente mostre é que esta variação é dada por z', x2 menos x1, mais z' y, y2 menos y1, que podemos escrever de uma forma mais compacta, chamando a esta variação aqui ΔZ, e a esta ΔX, e a esta ΔY, portanto, ΔZ igual à derivada parcial em ordem a x vezes ΔX, mais a derivada parcial em ordem a y vezes ΔY. Talvez queiras fazer uma pausa, recomendo vivamente que faças uma pausa, que tentes resolver este exercício por ti, tanto quanto possas, e depois que voltes para ver qual é a solução dele. Ok? Então, supondo que já tentaste trabalhar neste exercício, vamos ver como é que fica. Resolução. Então, o que é que a nossa linha A pede? É-nos dado este plano e mostrar que a equação pode ser escrita desta forma. Ora, então, vamos calcular z' de x. Trata-se de ver que z' de x é o próprio A. Se derivares em ordem a x esta expressão, parcialmente, a derivada parcial destes dois termos é zero, e a derivada parcial em ordem a x deste é A, portanto é o que observamos aqui. E o mesmo para a derivada parcial em ordem a y. A derivada parcial em ordem a y deste termo é zero, a deste termo também é, e a desta é b. Portanto, onde está b, podemos pôr z' y, e onde está a, podemos pôr z' x. Esta era a resposta à pergunta, à linha A. A linha B, ela diz-nos mostrar que se no plano XY, portanto, no nosso chão, imagina aqui plano XY e Y, X, e o eixo dos Z's perpendicular ao teu ecrã. E que estás aqui no ponto X1, Y1, ok? No teu chão, e depois caminhas e vais aqui ter ao ponto, dar aqui uma volta, e vais ter ao ponto x2, y2. E chamas a altura que tu observas no ponto x2, y2, tu chamas z, x2, y2. A altura que tu observas no ponto x1, y1, tu chamas z, x1, y1. E subtrais ambas e, portanto, subtraindo, obtens a variação da altura, ΔZ, que observaste por teres deslocado do ponto x1, y1 para o ponto x2, y2. E o que nós queremos mostrar aqui é que esta variação da altura, repara, quando estás a falar da altura, estás a dizer a variação do z dada pela equação do plano, porque o plano é que está a ser o nosso teto, aqui, é a superfície com que nós lidamos aqui neste exercício. O que nós queremos ver é que podemos escrever a variação de alturas desta forma. Ou seja, se nós conhecermos z' x
no ponto de onde a gente partiu. E z' y do ponto de onde a gente partiu. Do ponto de onde a gente partiu, desculpa, do mesmo ponto, portanto, z'x, z'y calculadas neste ponto. Se nos deslocarmos até ao ponto x2, y2, basta sabermos que deslocamento foi esse para sabermos qual é a variação do nosso z. Ora, então, para nós calcularmos ΔZ, é só calcular o z no ponto x2, y2, calcular o z no ponto x1, y1 e subtraí-los como se indicou aqui. E, portanto, o z no ponto x1, y1 está calculado aqui, é só nós pegarmos na equação do nosso plano e substituirmos nela o x por x1 e o y por y1, y1 e x1 aqui. E o z no ponto x2, y2 calcula-se da mesma forma. E agora, a diferença entre eles dois é a diferença entre esta expressão e esta. É o nosso ΔZ, como vejo indicado aqui nesta linha. E, portanto, é a diferença entre o z x2, y2 e o z x1, y1. E se tu fizeres estes cálculos aqui, este cálculo, vais ter A, x2 menos x1, B, y2 menos y1. Estes dois C's cancelam, portanto, deixamos de ter C. E podes observar que o nosso ΔZ já está escrito da maneira que o enunciado pediu que nós conseguíssemos escrevê-lo. Portanto, porquê? Porque nós vimos na linha anterior que onde está, podemos pôr z'x, onde está B, podemos pôr z'y. A variação de x chamamos de ΔX, a variação de y chamamos de ΔY, e, portanto, obtemos ΔZ igual a z' ΔX mais a linha ΔY, que era o objetivo deste exercício.